Desde pequeno eu sempre gostei de jogar futebol, brincava de futebol de botão com o meu pai. A minha paixão pelo futebol veio de berço, graças ao meu pai, que era goleiro. O esporte para mim, o futebol para mim, muito mais do que esporte, né? Não é só o jogo, não é só aquilo que está sendo jogado. Eu sou um apaixonado pelo futebol porque é aqui que tem as melhores histórias. Mas eu sempre tive o sonho de comentar o futebol, de falar de futebol junto com outras pessoas que também conhecem. 5 candidatos, 5 histórias, uma chance real de dar um upgrade para mudar a sua vida. Juntos, Hyundai, N Sport e SBT buscam a nova voz como comentarista durante o Mundial de 2026. É um upgrade de vida que pode durar para sempre. Dinâmico, moderno, inteligente e com muita atitude. Atributos que esses 5 candidatos vão precisar mostrar para ganhar esse upgrade. Sérgio Protti, 63 anos, sou morador do ABC Paulista, Santo André, Principado de Santo André. Eu sempre fui um apaixonado por futebol. Acompanho o futebol há muito tempo porque eu gosto do futebol, eu gosto de ver o time jogar bola. Sou Felipe Gabriel, tenho 26 anos e sou de Barueri, São Paulo. Meu sonho era ser jogador, mas eu era um goleiro meio baixinho. Então acabei vindo para a comunicação esportiva, que é onde eu mais me identifico no momento. Olá, sou a Catarina, tenho 35 anos e eu sou de Salvador, da Bahia. Apaixonada por esporte desde pequena, então joguei futsal, joguei handball, natação, então esteve sempre presente na minha vida, assim, na minha infância e adolescência. Eu sou o Lucas Jesus, tenho 22 anos e sou natural de São Paulo. O Lucas é um cara, desde sempre teve muita vontade de jogar futebol, sempre teve muita paixão por isso, não conseguiu realizar esse sonho e agora quer realizar esse sonho comentando. Me chamo Emanuel José Silva dos Santos, tenho 24 anos e eu vim de Maceió, Alagoas, lá no nordeste do país. Eu vim pra cá com a esperança de correr atrás dos meus sonhos. Era muito difícil depender do futebol, não tinha oportunidade, mas eu podia estar junto do futebol. Então, a partir disso, eu comecei a procurar um lugar onde eu tivesse perto do futebol. Por exemplo, Federação Paulista de Futebol, consegui um bico ali para poder trabalhar na fiscalização. Então, eu estava junto do futebol. Cara, uma oportunidade única para mim, foi sempre meu objetivo, desde que eu me apaixonei pela comunicação, ser um comentarista, poder fazer parte de uma equipe, de uma transmissão, de uma mesa redonda, são coisas que eu acompanho desde quando eu era pequeno, que eu sempre fui apaixonado, então para mim está sendo uma realização. Cara, eu me vejo trabalhando com grandes referências do jornalismo esportivo. Aqui mesmo a gente tem o Mauro Betti, por exemplo, que para mim é um dos caras assim que eu mais admiro, sempre admirei desde pequeno. Conseguindo participar ali, ter o meu espaço dentro de lendas e aprender e conviver com eles e poder também dar aquilo que eu sempre estudei e sempre procurei no futebol. Eu me considero novo para o futebol, mas já tive experiências, já escrevi um livro, o futebol está nas minhas veias, então, apesar de ser novo, eu acho que eu tenho muita competência para isso. O fato de eu ser o mais novo não vai mudar muita coisa, na minha opinião, porque eu acho que todo mundo que está aqui está aprendendo muito. A gente não teve ainda muita experiência com isso, então eu acho que é algo novo para todo mundo. Então, apesar de eu ter 22 anos, eu acho que eu estou no mesmo barco. Meu pai trouxe o futebol até mim. Eu acho que desde sempre ele foi muito apaixonado, viveu muito intensamente o futebol e ele passou isso até mim. E eu pude ter a experiência de ver ele chorar pela primeira vez graças ao futebol. Então eu acho que isso prova que o futebol está muito vivo dentro de mim e dentro dele, que foi quem passou essa paixão para mim. Bom, quando eu percebi, jogando não poderia continuar, porque aos 18 anos eu acabei perdendo a minha mãe, né, o meu maior apoio em tudo na minha vida. Então, teve um hiato muito grande, é como se o esporte ficasse secundário, a vida acabou tomando outros direcionamentos. E depois de tanto tempo acompanhando de longe, torcendo de longe, principalmente se tratando de futebol feminino a nível Nordeste, eu não sabia que era possível poder atuar em alguma outra área dentro do esporte. Tive que deixar, infelizmente, minhas avós para trás, meu pai, minha mãe, meus primos, que são meus irmãos, e muitos amigos para correr atrás de um sonho, que infelizmente na minha cidade é algo que é praticamente impossível. Aqui em São Paulo, eu vejo São Paulo uma terra que dá muita oportunidade para você crescer. E uma oportunidade dessa que eu estou tendo aqui agora. Eu vim para cá, para Maceió, em fevereiro do ano passado, com aquele sonho de ser comentarista. Eu fui muito em jogos que vem rolando pelo Brasileirão Série A2, tal, que fui convidado. E através desse jogo, eu conheci um rapaz que me apresentou uma ONG, no qual dá a oportunidade de você seguir atrás do seu sonho, de você ser comentarista, você ser narrador, ser radialista. Dentro da ONG, eu tive a oportunidade de aprender algo que eu nunca teria antes. Agora vamos para nossa brincadeira. Agora é valendo, né, um pontinho para cada acerto. É o nosso quiz. Antes de vocês
escolherem a seleção que vocês vão apadrinhar, nesse processo de vocês, processo não, essa jornada futebolística, vocês vão precisar, tá com a memória boa, hein? Que as perguntas são fáceis, médio e difícil. Quem é bom de história aqui? Depende da época da história. Depende da história? Depende da história. Então tá bom. Conhece de escalação, artilharia. Artilharia, sim. Então tá bom. O vencedor vai ter uma surpresa no final, que eu vou contar. Calma, não se assustem. Quero saber do senhor. Tá nervoso? Não. Tá pronto? Tranquilo e contente. Então tá bom. E você, Manuel? Sempre preparado. Disposto a tudo que vier. Catarina? Frio na barriga, mas estamos aqui para isso, para se expor e vamos para cima. Lucas? Nervosismo acontece, mas eu tô pronto. É isso. E você, Fê? Cara, é igual o jogador antes do jogo, aquele nervosismo, mas quando a bola rola, a gente tá pronto pro combate. Você tentou ser jogador, né? Tentei, mas goleiro no campo Já sei, não deu machucou o certo. joelho. Não, goleiro baixinho, né? Fiquei no futsal, aí vim pro comentário. Vamos começar? Bora. Então vamos embora. Qual país tem mais títulos mundiais? Pronto, Lucas? Podem revelar. Tem certeza? E qual é a seleção que estava próxima a bater, a chegar perto desses aí? Tem duas, né? A Alemanha e a Itália, mas a Itália não vai participar dessa Copa. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né, meu velho? Então vamos embora. A resposta está... correta. Em que cidade será disputada a final do Mundial 2026? Pensem bem. Estão certos de si? Posso pedir para revelar? Que rufem os tambores. Pode, meu padrinho? Claro. Então, vamos embora, hein? Podem revelar. Eu troquei. Tivemos um erro. Então tivemos 4 acertos e um erro. O Fê, em Nova York, MetLife. MetLife. Eu fiquei nessa dúvida se o MetLife era em Nova York mesmo ou em Los Angeles. Não assisti o programa ontem. O Mauro Fiquei Naves devendo. falou. É verdade. Cara, quando falaram que ia ser quiz, pra ser bem sincero, eu achei que eu ia rodar um pouquinho, mas não por falta de conhecimento, é porque eu sempre acabo ficando entre duas opções. Essa é mole. Essa... Esperamos. Quem é o maior artilheiro da história dos mundiais? Pensem. Tem ajuda? Tem, de Deus. Ajuda divina. É a sua chance de recuperar, hein, o atraso. Podem revelar. Essa deixa eu Essa cena eu chutei, mas Não, mas aí vou errar. Não, mas errar e Eu vou procurar saber, chutar e errar é uma coisa. Quem sabe você? Eu deixei em branco aquela pergunta porque a minha resposta não ia sair. Eu achei que é melhor ficar quieto do que responder errado. Só tivemos um acerto aqui, tá? Só tivemos um acerto. Você, o Lucas, acertou. Quantos gols, você sabe? Acho que são 16 gols. Muito bem, muito bem. Esse é esperto, hein? Vai trabalhar com o Mauro Bet. Era o close, né? Inclusive, ele passou a gente... ele passou o Ronaldo no jogo contra o Brasil no 7-1, né? Foi mesmo. Foi o gol dele que fez ele passar o Ronaldo na artilharia das Copas. É, mas essas paradas a gente não lembra. E vou te dizer mais, eu tava lá no 7-1, acho que a culpa foi minha, eu tava lá no Mineirão no dia. Concorrente que eu vejo que tem um conhecimento enorme, não menosprezando os outros, que todo mundo tem uma capacidade gigantesca, é o Lucas. O Lucas é alguém que já estudou muito sobre essa área. Não acho que eu tô com uma vantagem, porque eu acho que antes de uma transmissão todo mundo estuda muito, né? Então eu acho que você consegue obter as respostas que você precisa antes de uma transmissão. Qual foi a maior goleada da história de um Mundial? Placar e adversários.
que há, gente? Uma molezinha dessa. O problema do meu cérebro é achar que tudo é pegadinha. É que teve muita goleada para trás, né? É, bem para mais trás. antigas, Então, você entendeu? Não, mas Se a igual, gente for igual lembrar- essa, não sei, hein? Só tem, é porque foi pra história. Pronto? Pronto. Posso perguntar? Por favor, revelem. Não coloquei Argentina o e Peru 6-0 e um 8-3 que teve também. Lucas, tu chegou até perto. Foi o que mais chegou perto. É. Todos erraram. Imagina. O jogo foi em 1982, Hungria 10 e El Salvador 1. Nossa! Aí é difícil. Nossa! É isso aí, ó. Pois é. Foi uma combinação ali. Essa foi Mauro Betti. Mauro Betti não sabe essa. Essa o Mauro Betti ia falar assim, não, eu lembro da escalação da Hungria. Fulano de tal, Beltrano, teve aquela jogadinha. Falei, ê, bicho, que loucura. Vambora? Quebrou? Atenção. Mais uma? Bora. Então tá. Qual jogador marcou mais gols em edições de Copas? E mais edições que ele participou. Em mais edições. Posso mandar rufar os tambores? Pode. Tá me olhando assustado? E olha que eu explicando já dei uma dica, tá? Vocês não Cara, tu perceberam. sempre me confunde, hein, mano? Não pode escrever mais. Ele é vaidoso. Ele vai idoso. Que dica. Era ele. Eu não acredito que eu troquei de última hora. O único jogador vaidoso. Eu não acredito que eu troquei de última hora. Não é O possível. que tá aqui é vaidoso, não sei se é esse, mas é vaidoso. Cara. Mais do que eu não pode, mas ele é. Não sai, não faz nada, só treina. Então vou ter que trocar. Não pode. Não pode, já era. Eu apaguei o nome dele, te juro por tudo. Tem razão, tem razão. Entregou. Virem a plaquinha. Eu tinha trocado aqui. Não. Lucas, o Lucas tá fera, hein? Teve umas duas ali, se eu tivesse ido na certa, talvez eu teria empatado, mas faz parte. Então tem coisa que eu sei e tem coisa que eu não sei. Então, que eu sei, eu respondo. Mas uma, eu podia ter acertado, que era o Cristiano Ronaldo. O Lucas é do FIFA, o Lucas ele consome. Parabéns. Produção, o nosso vencedor foi... Ah, meu parceiro! Parabéns! Aí, tirou onda. Agora, por favor, vem aqui pegar as cartas, as papeletas, né? Você vai separar a sua, tá? Você vai ter esse benefício. Pode separar lá. Pega a sua lá. Olha bem, escolhe. Já escolhi. Então, tira o seu e passe para os seus amigos aí. Eles escolhem também? Não, você passa para eles. Isso. Agora pro lado. Só lembrando, gente, que aí estão as seleções que vocês vão apadrinhar, conforme eu falei. Tá legal? Então vocês podem abrir o envelope para verem a seleção de vocês. Ih, rapaz. Quando eu peguei o envelope e abri e vi que era Estados Unidos, para mim foi uma novidade, né? Então, vamos estudar mais sobre os Estados Unidos, sobre o treinador. Quando eu vi o envelope e vi que era a seleção do Uruguai, eu fiquei muito feliz, que é uma seleção que eu gosto muito, que carrega muita história, eu sei que tem muita coisa para contar. Gostaram? Gostei. Muito. Gostei. Satisfeito com as seleções de vocês? Muito satisfeito. Tem histórias sobre elas aí na cabeça? Ah, meu padrinho, e aí? Estados Unidos, E hein? vamos ver se o Pulisic me ajuda, né? Mas vocês lembram quando eu falei no início que o vencedor ele vai ter um benefício? O vencedor tem um tempero a mais? Lucas, você como vencedor, você olhando a sua seleção, a dos colegas, você pode trocar, você pode escolher uma seleção para você poder trocar com seus amigos. E aí? Olha, uma seleção
que não está tanto no cenário mundial, assim, a gente não fala muito de Suíça, principalmente aqui, né, no nosso país. Mas acho que eu vou topar o desafio de ficar assim com a Suíça, uma seleção que eu já estudei algumas vezes. E acho que eu estou preparado, sim. Eu não quis trocar a Suíça porque eu encarei como um desafio. E eu acho que em qualquer transmissão que a gente for fazer, a gente vai ter que estudar muito, independente de qual seleção ou time seja. Cara, eu achei o Lucas muito ousado em ficar com a Suíça. Por quê? Você tendo Inglaterra, Uruguai, Suíça, México e Estados Unidos, eu acho que os dois últimos que alguém gostaria de ficar com os Estados Unidos e Suíça. Rapaz, e você com o México? Cara, é uma seleção curiosa, é uma seleção boa que tem peças que é interessante de estudar, pesquisar. Eu gostei, fiquei satisfeito. Meu padrinho? Vamos estudar os Estados Unidos, o Pochettino, o que ele vai fazer com o time, né? É uma seleção que se garantiu na Copa porque é cidade sede, né? País sede, né? E vamos estudar, vamos falar da seleção americana. E você, minha irmã? Carregada de muita história, né? Primeira campeã. Já chegou na Copa do Mundo aí com 2 títulos de Olimpíadas. Ganharam onde? Em casa, primeiro título mundial em 1930, então... Cara, a Suíça é uma seleção que chegou forte nas eliminatórias, fez uma campanha muito boa. Meu querido, e aí? Inglaterra? História que não falta aí, né? A história que não falta, né? Os que deram origem ao futebol, mas que só tem uma Copa do Mundo, né? Não conseguiram desenvolver igual a gente aqui que é pentacampeão. Mas é uma seleção muito interessante, teve um desempenho muito bom. Tem um treinador de personalidade muito forte, que é o Thomas Tuchel, que deixou algumas estrelas de fora, deixou o Foden, deixou o Cole Palmer, que a maioria dos brasileiros conhece, Manchester City, Chelsea. Então vai ser um prazer comentar dessa seleção, que é muito talentosa, que tem muita expectativa de, quem sabe, conseguir uma outra Copa. Torcemos que não, porque torcemos para Canarinho primeiro, mas é um time que eu tenho muito apreço no sentido de jogar muito bonito. Gente, que legal. Olha só, vocês passaram por esse quiz, agora o game começa, hein? Tá legal? Nessa segunda etapa, a gente já vai testar a voz de vocês. Mas fiquem tranquilos. Vocês vão comentar um gol do futebol mundial, tá? Mas vão ter ali um narrador junto com vocês, tá legal? Para poder viver essa experiência de fato. A gente vai testar a virtude de cada um, né? A dinâmica de cada um. Vamos ver até onde vocês vão estar conectados. Eu quero ver a inteligência de vocês também, mas tem que ter atitude. Comentarista tem que ter atitude, tá bom? Principalmente quando a partida de futebol estiver difícil, né? A gente tem que chamar o público para poder assistir a gente, ficar preso na nossa transmissão. Mas antes de vocês irem para o estúdio, eu quero dar uns toquezinhos aí para vocês não cometerem nenhuma gafe, tá? Por exemplo, vocês não podem atropelar o narrador, tá? Vocês precisam ter o tempo, o feeling certinho para vocês entrarem com comentários, tá bom? Precisa ter a voz serena, não falar tão alto e nem baixo demais. Vocês precisam estar ali com firmeza naquilo que vocês vão falar, tá legal? Vocês não podem ficar nervosos, não podem fazer torcida e nem gritar gol na hora que o narrador estiver gritando gol junto com ele, então fica feio, né? Dá vontade às vezes, principalmente quando é o nosso time, mas tem que se conter, tá bom? Estamos conversados? Estão preparados? Preparados. Boa sorte para cada um de vocês. Vamos viver essa experiência e pegar esse upgrade. Vambora? Bora. Ai. Agora vocês já conhecem os nossos participantes. Nesse primeiro episódio, eles se apresentaram, fizeram o quiz de conhecimentos e escolheram suas seleções, entenderam algumas dicas do que fazer e principalmente do que não se deve fazer. No próximo episódio, vamos para o primeiro teste de segurança, porque falar de Hyundai é falar de segurança, não é mesmo? Nossos participantes vão comentar um gol ao lado de narradores profissionais. E aí, vamos nessa? Uma bela jogada pela esquerda. Ele merece demais sair na frente. E muito bem nessa estreia, logo no comecinho já sai o gol. Super importante para sua história. Vamos ver se ele vai conseguir manter o placar, né? E agora é ver o que vai acontecer daqui para frente.